Transformação pessoal em Tokyo Revengers. No vídeo de hoje vou discutir sobre transformação pessoal, usando como base o anime Tokyo Revengers, que é um anime que conta a história do nosso protagonista que acaba tendo uma vida entediante, né? Uma vida solitária, e ele tinha uma namorada, só que eles acabaram terminando, e nisso ele está vagando por aí e acaba acidentalmente caindo em um trilho de trem. E nisso ele está prestes a morrer, só que em vez de morrer, ele volta no tempo. E voltando no tempo, ele vê isso como uma oportunidade de consertar as coisas, de voltar a ter uma boa relação com a namorada dele, com a ex-namorada no caso, né? De voltar a ter uma vida menos tediante, uma vida melhor, fazendo escolhas melhores. Então ele acaba tendo a chance que muitas pessoas queriam ter, de voltar no tempo e mudar suas escolhas. Só que as coisas não saem do jeito que ele quer, porque ele alterando o passado acaba modificando o futuro, só que modifica por um resultado muito negativo, muito ruim para ele. A ex-namorada dele acaba morrendo por causa dessas alterações que ele faz no passado. E nisso já cai o arrependimento na hora, que ele percebe o erro que ele cometeu em querer mudar a história, em querer mudar as atitudes dele. O famoso efeito borboleta. Então assiste esse anime porque é incrível, é muito incrível. Ao se arrepender, ele tenta voltar no passado de novo para tentar consertar o erro que ele cometeu, para tentar consertar as coisas. O anime é basicamente mostrando como ele tenta consertar as coisas que ele fez, os erros que ele cometeu. E cada vez acontece mais tragédia, cada vez acontece algo mais negativo. E isso nos faz refletir que às vezes a gente acha que tomou uma escolha ruim, mas essa escolha ruim, se a gente tomasse de outro, se nós fizesse outra escolha, seria pior ainda. Poderia acarretar em tragédias muito pior do que estamos tendo. Então reflita sobre isso, agradeça pelo que você tem, pelas coisas que você tem, e não tente mudar. Então, cada vez que ele volta no passado, ele vai cometendo mais erros e com isso vai acontecendo mais tragédias. Só que nisso, ele acaba se transformando, graças ao arrependimento. Ele acaba amadurecendo. Ele percebe que a vida que ele achava entediante, às vezes não era tão ruim. Às vezes era melhor ter a ex-namorada viva do que ter uma namorada morta. Ou se não, era melhor ter um ex-amigo vivo do que ter um amigo morto. Só que, claro que a história não é só isso. A história é muito incrível porque mostra o protagonista se envolvendo com outro personagem chamado Mike, que é um moleque muito forte. Puta que pariu, que moleque forte é aquele. E é basicamente, esse moleque é um chefe de uma gangue. E esse protagonista acaba entrando nessa gangue. E é basicamente isso. A história do anime é o protagonista fazendo amizade com o Mike, conhecendo a história, tentando consertar os erros que ele cada vez comete mais erro. Que é nisso, ele volta pro passado e depois volta pro futuro, vê o que mudou, aí depois volta pro passado de novo e depois volta pro futuro. E eu não acabei assistindo tudo desse anime, só que o que eu aprendi assistindo esse anime é sobre a transformação, é sobre o amadurecimento. Às vezes a gente fica remoendo erros do passado, às vezes a gente fica arrependido de ter cometido coisas que a gente não queria ter cometido, mas parando pra pensar, poderia ser pior. Poderíamos estar em uma situação pior. Em vez de ficar remoendo o passado, foque no agora, foque no futuro, foque em mudar o futuro. Não do jeito que o protagonista fez, né? Tentando consertar os erros do passado. Não, tipo, claro que você tem que consertar os erros do passado, mas não precisa ficar remoendo, sabe? Perdendo tempo de sua vida remoendo coisas do passado. Porque o que aconteceu já aconteceu. Agradeça por você estar onde você está, por não estar em um lugar pior, por não estar em uma situação pior, e começa a pensar mais em suas escolhas, mais nas suas atitudes a partir de agora. Esquece dos salmos, ele é fiel em tudo que faz. Deus é pai, te protege e te livra do mal. Deus é santo e leal, e seu manto é vital. Tamo lendo Jonas, quem tá andando com Deus nunca se assombra. Varão, pega a tua Bíblia, fim de semana, que o amor